Vamos lá, a questão que está aparecendo na sua tela aí é uma questão que caiu no concurso da SpaceX no ano de 2004. A SpaceX, você sabe que é a escola preparatória de cadetes do Exército, que recebe os alunos que, depois de um ano, vão para a Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Lá em Resende. O texto da questão diz o seguinte: um carro movimenta-se ao longo de uma circunferência plana e horizontal de raio R igual a 147 metros, com um módulo de sua velocidade v constante conforme a figura abaixo. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada vale 1,2, o módulo da maior velocidade em metros por segundo com que o carro pode percorrer essa curva sem derrapar é de quanto? Bom, essa é uma questão para você utilizar o conceito de resultante centrípeta. Nada pode fazer uma curva se não tiver, né, uma resultante de forças que faça ele alterar a direção do vetor velocidade. Então, eu vou aumentar o vetor velocidade que está ali, porque, cara, aquele vetor velocidade ali é pequeno demais, velho. Que vetorzinho mais michuruca é esse, né? Então, vamos desenhar direitinho para você entender o que está acontecendo. Bom, a direção do movimento desse carro que aí está é desse sentido aqui, ó. Tá vendo? Olha só. O vetor velocidade está assim, nessa direção. O vetor velocidade eu vou representar aqui um pouquinho maior do que esse bicho aí que está desenhado, porque que coisa horrível, que preguiça de desenhar um vetor. Olha só. Isso aqui é a velocidade dele, ó. Essa é a direção e sentido do vetor velocidade. Bom, se não tiver nada que puxe esse carro nesse sentido aqui, ele vai sair por essa reta tangente que aí está, tá? Então, esse segmento que está aí é um segmento que a gente chama de tangente à circunferência. Segmento tangente circunferência. Se nada puxar esse carro para o centro da curva que ele está descrevendo, ele vai sair por essa reta tangente aí. O que é que pode fazer ele executar a curva? Somente uma força de atrito entre os pneus do carro e a pista. Só que aí essa força de atrito vai estar apontada para o centro da curva que o carro está descrevendo. Então, nesse sentido aqui, tem que ter uma força. Que força é essa? No caso do carro que aí está, é a força centrípeta, né? Mas quem é que faz o papel de resultante centrípeta? É exatamente a força de atrito. É a força de atrito que faz o papel de resultante centrípeta. Ela vai fazer 90 graus com o vetor velocidade. E aí você já sabe, ela vai ser a resultante. Então, nesse caso aqui, aí eu vou puxar uma setinha para escrever aqui embaixo, tá bom? O FAT é a resultante centrípeta. É a resultante centrípeta que altera a direção do vetor velocidade e permite o carro executar a curva. Então, permite alterar a direção do vetor velocidade. Do vetor velocidade. Nossa, tá torto, não tá? Tá torto. Não, peraí, vamos apagar isso aí. Detesto coisas tortas, detesto. Não gosto de coisas tortas. Então, vamos lá. Altera a direção do vetor velocidade. Tá? Simples assim.
Só para ficar aí registrado para o momento que você for estudar, tá? E aí o que que vai acontecer, pessoal? Aí a gente já sabe, então, como trabalhar com isso aí com a segunda lei de Newton. A gente já sabe que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta é a força de atrito. Fat é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O Fat é μ vezes a força normal, que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curva. E a força normal, nesse caso, é interessante a gente reparar aqui, que ele disse que a circunferência ela é plana e horizontal, tá vendo? Se a circunferência é plana e horizontal, então a resultante, a força normal é igual ao peso do carro. Então eu posso colocar aqui embaixo que essa força normal, ela é exatamente igual ao peso do corpo. Então vai ser μ m vezes g, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. E aí a gente já consegue perceber uma coisa, né? O resultado que a gente vai obter não depende da massa do carro, tanto faz ser um carrinho quanto ser um carrão. O valor é o mesmo, tá? Ele está pedindo o módulo da maior velocidade que ele pode fazer a curva sem derrapar, tá vendo? Então eu vou isolar aqui o valor da velocidade, e aí nós vamos ficar com velocidade ao quadrado é igual a μ r vezes g. Tudo isso dividido por algo? Não, é só colocar os valores agora, ó. Velocidade ao quadrado é μ, que é 1,2, é o raio, que é 47, e a gravidade, que é 10. Então, a velocidade ao quadrado é igual ao quê? Aí eu vou pegar minha calculadorazinha, nem tem vergonha de nada, tá? É 1,2 vezes 10 vezes 47. Deu 564, cuja raiz quadrada deu tudo errado. Deixa eu ver se era 47 mesmo. É 147, professor. É 147. Eu estou ficando nervoso, hein? Então, a velocidade vai ser igual a 0, não é 0, é 1,2 vezes o raio, que é 147 vezes 10. Perdão, tá? Olha lá, é 147 e... Então, agora sim, eu vou pegar a calculadora e vai dar 1,2 vezes 10 vezes 147, cuja raiz quadrada é igual a 42. Então, dá uma velocidade de 42 metros por segundo. E a resposta vai ser a letra B, tá? Se você quiser, multiplica por 3,6 e você vai saber qual é a velocidade em quilômetros por hora, para você ter uma noção. É mais de 144 quilômetros por hora. Quer ver só? Vezes 3,6. Dá 151,2 quilômetros por hora. É muita velocidade, né? É muita velocidade, mas um raio também de 147 metros, é muita coisa também, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de resposta. Resposta. Tranquilo? Tá aí, então, aquilo ali é o que a gente chama de resposta, e isso aqui é o que a gente chama de gabarito, tá ok? Questão morta, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.